Sejam todos muito bem-vindos ao canal Minha Vivência do Espiritismo. No vídeo de hoje eu vou estar tratando do tema oração, preces. Vou estar comentando se tem algum jeito certo de fazer a oração, se tem alguma dica nos livros do Espiritismo. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Apesar de eu estar tentando fazer os vídeos sempre independentes uns dos outros, eu estou procurando também seguir uma linha lógica de aprofundamento nos assuntos, começando dos assuntos que seriam mais iniciantes, mais de formação, e depois ir tratando de temas mais aprofundados. Então vamos começar tentando definir o que é a prece, o que é a oração, e eu vou usar como referência novamente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos para tentar buscar essas respostas. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele diz o seguinte: a prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Então ele já deu aqui 3 intuitos da oração: pedir, agradecer ou glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. Agora, no Livro dos Espíritos, ele é uma coletânea de perguntas e respostas que Allan Kardec fez e que os espíritos respondiam. A questão que eu separei aqui para vocês, número 659, do livro 3º, capítulo 2, ele pergunta: qual o caráter da prece? E aí o espírito responde: a prece é um ato de doação. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, aqui nesse segundo livro, ele também dá as mesmas orientações. O intuito da prece é louvar, agradecer ou pedir. Agora, voltando ao Evangelho, ele tem lá no capítulo 27 dele uma colocação especial em relação à oração. Ele coloca a oração como um dever. Vamos ler o trecho aqui do Evangelho, que ele diz o seguinte: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. A prece deve ser feita logo ao acordar. Deve elevar-se em agradecimento aos pés da majestade divina, com humildade, do fundo da alma, agradecendo todos os benefícios recebidos até aquele dia. Bom, agora a gente já sabe o que é uma prece, uma oração, para que ela serve, quais os objetivos dela. Então agora a gente vai passar para um tema que é: o que a gente tem que fazer antes de começar a orar? Se existe alguma preparação, e é isso que a gente vai tratar agora. Então, o primeiro trecho que eu pego para vocês, que eu selecionei, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala quando Jesus disse: ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda no altar. Ensinou ao homem que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de sacrificar o seu próprio ressentimento. Só assim a oferenda será agradável, pois virá de um coração puro e isento de qualquer mau pensamento. Então o que esse trecho fala pra gente? Que antes da gente orar, existe sim uma preparação. A gente tem que perdoar as pessoas, fazer as pazes com os nossos inimigos, para que na hora da oração nós façamos uma oração com o coração mais puro. Porque para Deus a oração vai ter muito mais valor vinda de um coração puro, sem mágoas, sem ressentimentos e sem sentimentos ruins. Então essa é a primeira grande orientação para se fazer antes de começar a orar. Agora no capítulo 27 ele passa outras orientações também para o que se fazer antes de orar. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade e não com orgulho. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, novamente, nesse trecho,
é tratado a importância de se chegar no momento de oração com o coração mais puro possível, em paz com as pessoas ao seu redor e com um sentimento de humildade. Agora a gente vai tratar sobre as maneiras de orar. O Evangelho também trata dessas questões, se existe um jeito certo, um jeito melhor ou pior de orar ou não. Então é isso que a gente vai ver agora. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade, e que mais vale bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. E o capítulo 27 continua: o poder da prece está no pensamento. Não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como é feita. Pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou com mais pessoas. Então, novamente, nesse trecho, o que ele procura deixar claro aqui é que o importante é o sentimento que se coloca na oração, e não simplesmente as palavras que você está dizendo. O menos importante são as palavras que você está dizendo, e o mais importante são os sentimentos envolvidos naquela oração. Também no capítulo 27 a gente encontra o seguinte: quando quiserdes orar, entrai para vosso quarto e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que vão ser atendidas. Vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Então, novamente aqui, é passado como orientação para a gente se isolar, fazer a prece com o coração realmente voltado a Deus, concentrado naquele momento e na ação que você está fazendo. Aí agora a gente vai tratar um pouco sobre as qualidades da prece. O que faz uma prece melhor ou pior. A gente já teve algumas dicas disso pelos textos que a gente já leu até agora, e vamos encontrar outras dicas. No capítulo 28 do Evangelho a gente encontra o seguinte: as principais qualidades da prece são a clareza, simplicidade e precisão, sem excesso de palavras, nem adjetivações inúteis que apenas são enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter sua importância, revelar uma ideia, tocar a alma, deve nos fazer pensar. Somente com essa condição a prece pode atingir seu objetivo. De outro modo, é apenas palavreada. E aí lá no capítulo 27 também é citado um trecho sobre as qualidades da prece. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orares, disse, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos também buscar trechos que falassem sobre a qualidade da prece. E aí na pergunta 658 é perguntado o seguinte: a prece é agradável a Deus? E aí o Espírito responde: a prece é agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Então aqui a gente vê quais são as qualidades de uma boa oração, de uma boa prece. Novamente, retornando ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra: a prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque então é como se muitos clamassem a uma só voz. Então aqui, falando sobre a qualidade da prece, a gente pode ver, por exemplo, que se várias pessoas se unirem com um único objetivo e rezarem juntas, essa prece se tornaria mais forte,
porque seria como se fosse o clamor de muitas vozes ao mesmo tempo. Retornando ao Livro dos Espíritos, na pergunta 656, a gente tem: a adoração em comum é preferível à adoração individual? Então é exatamente o que foi tratado no tema anterior. É preferível rezar sozinho ou é preferível sempre rezar com outras pessoas? E aí o Espírito responde: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, os homens têm mais força para atrair a si os espíritos bons. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis que, em razão disso, a adoração particular seja menos valiosa, já que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então aqui ele novamente reforça que tem mais força a oração feita com outras pessoas, se elas estiverem rezando com o mesmo intuito, com o mesmo propósito, com a mesma fé ali, buscando os mesmos objetivos. E não cada um, de maneira egoísta, rezando junto, mas cada um pedindo coisas para si e não uma oração com objetivo comum. Aí aqui agora nessa parte onde eu vou tratar de eficiência da prece, o que eu estou procurando descobrir e discutir com vocês aqui. Quais resultados a gente pode conseguir através da prece, o que é possível se obter através da prece. Então esses são os temas que eu tento abordar aqui. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, a gente encontra: Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência e a resignação, quando se dirigir a Ele com confiança. Ele inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampara aos que se ajudam a si mesmos, conforme o ensinamento: ajudai-vos e o céu vos ajudará. Então esse trecho aqui, que parece simples, ele traz muita coisa profunda. Primeiro, ele mostra que quando a gente ora, quando a gente pede, a gente consegue ajuda para superar os obstáculos da vida. E não só isso, que muitas vezes Deus nos mostra o caminho, mas deixa que a gente resolva esses problemas por nós mesmos, para que nós tenhamos o mérito de ter conseguido superar aqueles obstáculos. Então ele é tão bom que ele não vai lá e faz por você para tirar o mérito de você e levar o mérito para ele. Ele deixa nas suas mãos o mérito de superar esses obstáculos, para que isso te permita também crescer. E ele também coloca que você precisa se ajudar e não pode só esperar que a ajuda venha totalmente de Deus ou de outras pessoas. Você tem que fazer também a sua parte. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 910, Allan Kardec pergunta o seguinte: o homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? E o espírito responde: se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Então o que essa pergunta passa para a gente sobre a eficiência da prece? Que quando a gente pede ajuda, quando a gente pede alguma coisa nas nossas orações, a gente atrai para a gente espíritos bons, que vão tentar de alguma forma influenciar a gente a seguir pelos melhores caminhos, tomar as melhores decisões. Então essa é também uma consequência, uma coisa que nós podemos tirar de fruto das nossas orações e das nossas preces. Lá na pergunta 660, Allan Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? E aí o Espírito responde: sim, pois aquele que ora com fervor e com confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Então, novamente, aqui ele fala que a oração permite que espíritos bons se aproximem da gente e nos ajudem a superar os nossos problemas, os obstáculos que a gente encontra na vida. E não só isso, ela torna a gente melhor. E tornando a gente melhor, os problemas da vida se tornam mais fáceis de serem superados. Na pergunta 661, a gente tem: podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Então ele está querendo saber aqui se por oração ele pode apagar as faltas dele pedindo perdão. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece.
porque os atos valem mais do que as palavras. Então, você pode até pedir para que você seja perdoado, mas o mais importante é você mudar a sua conduta e fazer atos em sentido contrário aos que você fez anteriormente quando errou. Então, isso que é o mais importante para você conseguir o seu perdão. Na pergunta 662, a gente tem: é possível orar utilmente pelos outros? E o Espírito responde: o Espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os espíritos bons, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então é mais ou menos o mesmo benefício que a gente tem quando a gente ora por nós mesmos. A gente atrai espíritos bons, que quando a gente ora por nós mesmos vão ajudar a gente na nossa vida, de alguma forma. E quando a gente está orando por outras pessoas, a gente também atrai esses espíritos bons e eles vão querer nos ajudar a fazer o bem. Então eles vão ir em direção a essas pessoas que nós estamos orando para tentar também auxiliá-las através da influência dos espíritos a partir das nossas preces. A questão 663 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: as preces que fizermos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Então aqui ele quer saber se a gente pode deixar de ter uma prova ou ter uma prova mais fácil a partir das nossas orações. E o Espírito responde: as vossas provas estão nas mãos de Deus e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Então não adianta a gente pedir para não passar por uma prova. Se Deus achar que aquela prova a gente tem que passar por ela, a gente tem que aguentar ela e suportar ela até o fim. Além disso, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um. Além disso, de quantos males o homem não é o próprio autor. Então, muitas das coisas que a gente sofre é consequência das nossas próprias ações, dos nossos próprios comportamentos. Então, a gente está sofrendo por causa própria. Então, não é algo que apareceu na nossa vida sem nenhum motivo e foi colocado ali muitas vezes para nos testar ou para nos causar mal. Ele é punido naquilo que pecou. Entretanto, os vossos pedidos justos são atendidos muito mais vezes do que supondes. Então aqui o Espírito fala que muitas vezes, muito mais do que a gente imagina, os nossos pedidos são atendidos. Então esse também é um benefício da oração. Na questão 664, a gente tem a pergunta: será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E o Espírito responde: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque é uma prova do interesse que lhe é dado e também porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito. O desejo de melhorar-se, estimulado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vêm esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Então, da mesma maneira que a gente tem como benefício, quando ora e pede alguma coisa, espíritos bons se aproximando da gente para nos ajudar, quando a gente ora pelos outros, a gente tem espíritos bons sendo enviados para o lado deles para ajudar a eles. Quando a gente ora pelos mortos, acontece a mesma coisa. A gente passa um pouco de alívio, às vezes consegue fazer com que eles se arrependam e a gente envia para próximo deles espíritos bons que vão tentar também auxiliá-los de alguma maneira. Então, sim, a prece pode ajudar as pessoas que já morreram. Aí agora eu vou falar para vocês que no final do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma seção só sobre preces, e aí ele dá várias preces que você pode ler, se você não quiser ficar só orando e fazendo preces da sua cabeça. Se quiser algum tipo de orientação, guia, você encontra isso no Evangelho, no final dele. E aí as preces contidas no final estão divididas em 5 categorias: preces em geral, preces para si mesmo,
prece pelos encarnados, prece pelos desencarnados e prece pelos doentes e os obsediados. Então, aqui tem alguns exemplos de orações que você vai encontrar no final do Evangelho. Oração dominical, que basicamente é o Pai Nosso, só que é um Pai Nosso estendido, porque muitas vezes a gente fala, decora o Pai Nosso e não raciocina muito sobre o significado do que a gente está falando. E aqui dessa parte estendida eles procuram colocar algumas coisas a mais para fazer a gente raciocinar sobre o que está sendo falado. Tem prece para corrigir um defeito, para resistir a uma tentação, para pedir um conselho, nas aflições da vida, na hora de dormir, para dar ação de graças por um favor obtido, diante de um perigo iminente, entre outras diversas preces que a gente encontra lá. Recomendo a vocês que olhem. Não vou poder ler e citar todas aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito gigantesco. Bom, pessoal, e aí para concluir, eu vou fazer uma ligação desse estudo que a gente fez de oração com o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 2 títulos no começo dele: Buscai e achareis, e Ajuda-te e o céu te ajudará. O que esse capítulo tem a ver é que geralmente a gente faz oração nem tanto para agradecer, mas mais para pedir. Então tem muita relação com esse capítulo. E ele fala assim, se você buscar, você achará. Mas você tem que se ajudar, você tem que tentar fazer, que os meios lhe serão dados para você conseguir alcançar os seus objetivos. Mas você não pode esperar de mão beijada chegar a solução inteira para você. E essa relação eu vou concluir lendo o seguinte trecho para vocês. Pede a luz que deve iluminar vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força para resistir ao mal, e a tereis. Pede bons conselhos, e nunca vos serão recusados. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis serão a punição de vosso orgulho. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês, e se acharem que ele pode ajudar outras pessoas, não deixem de compartilhar. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado.